Vitória do Vasco no Clássico dos Milhões simboliza o crescimento dos times, dos outros times grandes, né, do Rio, além do Flamengo, na disputa real pelo título do Campeonato Carioca. Aumenta também a pressão em cima de Vitor Pereira, que já tem a sua saída pedida por algumas pessoas, especialmente na internet, e muitas críticas também no estádio, segundo relatos. O que aconteceu em campo? Foi tudo absolutamente ruim da parte do Flamengo? Quais os méritos do Vasco na boa atuação do treinador Maurício Barbieri? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Enquanto eu rodo a vinheta, você pode deixar o like aí, se inscrever no canal. Vamos falar de tática sem tatiquês. O canal alcançou 20 mil inscritos graças ao apoio de todos vocês aí que deixam o like, que se inscrevem, que contribuem com o meu trabalho. Queria agradecer muito vocês aí, que eu estou muito feliz. O canal tem um pouco mais de um ano aí de atividade e tem sido muito gratificante construir esse trabalho junto com vocês a cada dia. E vamos por mais aí. A meta é chegar a 50 mil no fim do ano. Então, se tu ainda não for inscrito, se inscreve aí, que a gente vai crescer aos poucos juntos. Vamos falar aí da partida. Então, gente, o Flamengo entrou com a sua formação natural ali, um 4-3-3 fechado, né, com o Arrascaeta e o Everton Ribeiro interpretando essas funções aí um pouco mais pelo lado do campo. Vou explicar direitinho as fases do jogo. Você viu o Thiago Maia jogando ali de aspas, zagueiro, eu acho que é muito mais lateral do que zagueiro, mas a gente fala sobre isso. E o Vasco não fez o 4-1-4-1, que é a marca dos trabalhos do Barbieri. Optou por um 4-2-3-1, alinhando o André Santos ao Rodrigo, né, para tentar ter uma defesa mais forte na frente da área, especialmente para acompanhar Arrascaeta e Everton Ribeiro. Tá bom? Então, o Flamengo tentou novamente, né, fez novamente a sua organização ofensiva empurrando, né, os jogadores, os laterais por fora e abrindo aqui Fabrício Bruno de um lado, Thiago Maia do outro, com o Davi Luiz por dentro, para gerar aqui uma superioridade menor na saída de três e empurrar aqui os laterais na última linha do adversário, especialmente para fazer o time ter velocidade no último terço de campo. O Thiago Maia, na minha opinião, joga mais de lateral do que de zagueiro, como eu falei. E o que a gente viu no início do jogo, tá? No início do jogo, deu para notar um time bastante leve. O Gerson, bastante avançado, muito livre aqui nesse espaço, fazendo quase que um pêndulo, o Vidal mais preso como primeiro volante. Quando o time progredia por dentro, o Thiago Maia avançava em diagonal e foi um dos que identificou bastante vantagem ao longo do primeiro tempo. E o Gerson fazia o lado direito. Quando o Maia não subia e o Varela subia em diagonal para o Everton Ribeiro abrir na ponta, o Gerson subia pelo lado esquerdo e fez até ultrapassagem por ali. O Gerson tem jogado muito bem pela esquerda desde que jogou no Olympique e voltou do Olympique. Mas o que eu queria destacar do início do jogo? No início do jogo, o Flamengo com muita troca de posição, o Gabigol bastante confortável, teve uma chance de gol logo no início, o Arrascaeta, uma bola na trave, um início bastante positivo do Flamengo até do 0 aos 10 minutos, com muita troca de posição, um time extremamente leve, né? Sem o Pedro, ficou um time muito leve, e o Vasco tentava uma marcação mais agressiva, né, do que ficar marcando baixo, e oferecia as costas da defesa. Então o Flamengo jogando com troca de passes rápidos, troca de posição rápido, conseguia encaixar diagonais ali para o Gabriel e para o Arrascaeta e quase fez gols ali naquele início. Aí o Vasco começou a colocar uma coisa interessante sobre o domínio do Flamengo nos primeiros 10 minutos
é que ele foi muito construído nas costas do Alex Teixeira. Tá? O Alex Teixeira, ele acabava saindo um pouco dessa marcação, perdendo um pouco o foco dessa marcação, sobrecarregando o Andrei, e aí o Varela e o Thiago Maia e o Everton Ribeiro acabavam tendo ali a associação do Gerson e do Gabigol e conseguiam gerar superioridade pelo lado direito do campo, tá? Muito por conta do Alex Teixeira, que tinha muita abstração aí nessa marcação, que gerava essa superioridade do Flamengo. Para tentar, como o Flamengo atacava muito pelo lado direito, quando o Vasco recuperava, e aí era um erro do Flamengo, o Flamengo retendo pouco a bola, né? O Flamengo, o time do Flamengo, ele é bom no quê? Em atacar, em segurar a bola, e ele não é horrível em organização defensiva. Aonde que o Flamengo é horrível? Transição defensiva, ou seja, quando um time está me contra-atacando, eu tenho pouca gente atrás da linha da bola por conta da minha formação. O que é inteligente fazer quando o time tem essa fragilidade? É oferecer o mínimo de contra-ataque possível para o adversário. Como que eu ofereço o mínimo de contra-ataque possível para o adversário? Eu fico muito com a bola. Né? O Flamengo acabou errando muito nesse setor central do campo, errando muito no início do jogo, na fase de progressão, né? Entre uma área e outra, sem ser na fase de finalização e sem ser na fase de construção. Acabou errando muito na fase de progressão, gerando umas transições. Mas o principal perigo que o Vasco fez até o seu gol, né, no início do segundo tempo, era o quê? Bola no Pedro Raul e o Davi Luiz fazendo uma marcação pouco física, pouco capaz de disputar fisicamente com o Pedro Raul no corpo ali, essa capacidade de marcá-lo. E aí o Pedro Raul levou vantagem o jogo inteiro em cima do Davi Luiz, tá? Não foi só na primeira etapa. E o que assustou um pouquinho, o Davi Luiz tem sofrido bastante aí reclamações da torcida do Flamengo. Eu não sou desses, tá? Eu não sou desses que criticam tanto assim o Davi Luiz, eu não acho que ele que esteja tão mal assim como dizem, tá? Mas nessa partida realmente ele foi dominado amplamente pelo Pedro Raul. Bom, o jogo continuava com uma superioridade grande do Flamengo, né? Exceto esses lances do Pedro Raul, que foram interessantes, né? Mas o Flamengo continuava com uma superioridade grande. Só que, como o Flamengo defendia com o Thiago Maia fazendo a cobertura no Ayrton Lucas e o Ayrton Lucas fazia ali uma perseguição ao Puma, o que estava acontecendo? As transições defensivas do Flamengo ruins, o Flamengo perdendo a bola muito cedo, estava gerando, você viu certamente, o Flamengo em linha de 5, né? O Peck encaixando aqui no Thiago Maia, o Puma progredindo e o Ayrton Lucas tendo que marcar ali. A gente viu linha de 5 eventualmente. Isso quer dizer que a regra de ação do time é jogar com 3 zagueiros, com linha de 5? Eu não acho, tá? Na minha opinião, não é isso que acontece. Mas esse foi um efeito de um time que não conseguia reter a bola no último terço, que perdia a bola antes do tempo. Perdia a bola na fase de progressão, era pego com calças curtas e precisava de uma recomposição retardada do Ayrton Lucas com bola descoberta. O Thiago Maia não conseguia avançar e o Vasco conseguia colocar ali 4 homens na última linha do Flamengo, obrigando ali uma linha de 5 para gerar alguma sobra, tá bom? Que mais? Anotei aqui um roteirinho, tá, pessoal? Depois, lá pelos 27 minutos, aos 27 minutos, o Flamengo teve talvez seu grande momento no jogo, que foi uma sequência de perde-pressiona no campo de ataque, né? Umas 3 ou 4 jogadas onde o time conseguiu marcar defendendo, né, numa espécie de 4-2-4, envolvendo o time inteiro e com o Gerson alinhado ali ao Vidal e os 4 homens de frente defendendo as saídas de bola do Vasco. Isso gerou uma compactação grande e essa marcação mais agressiva impactou especialmente no futebol do Ayrton Lucas, não em termos dele jogar melhor, mas em termos de ele precisar recuar menos e aquela linha de 5 não ser mais vista. Tá? A linha de 5, né, que aparece eventualmente, apareceu na terça-feira em alguns momentos muito raros, e apareceu também em momentos muito raros nessa partida, é uma consequência de uma transição defensiva ruim. Tá? E quando o time acerta isso,
isso tende a não ocorrer, tá? O Thiago Maia está ali para marcar o corredor lateral. Estava ali para marcar o corredor lateral. E aí, o Flamengo teve algumas chances de gol e era curioso como essas chances de gol eram identificadas ali. Quem tinha a grande parte dessas chances era o próprio Thiago Maia, né? O Flamengo empurrava muito esse bloco do Vasco para trás, as dobras no corredor lateral acabavam gerando essa superioridade do Vasco ali na última linha, especialmente com os encaixes aqui do Rodrigo e do Andrei. E aí o Maia acabava encontrando, né, muito espaço, identificando espaço, foi um dos caras que finalizou bastante bola de fora da área, teve oportunidades de gol, seja nesse jogo, seja no jogo de terça-feira. Isso é reflexo de um time que empurra muito a última linha do adversário e gera espaço atrás desse bloco. No primeiro tempo, enquanto o Vasco estava 0-0, o Vasco dava espaço nas costas, eventualmente, e também com as dobras no corredor lateral e o Flamengo conseguindo executar em alguns momentos a profundidade, também conseguia fazer essa marcação mais ativa, digamos assim, tá? Então, assim acabou a primeira etapa, e aí com o fim da primeira etapa, a mudança, né, a grande mudança. O Ayrton Lucas jogando mais avançado e praticamente não recompondo como lateral, não fazia sentido você tendo Cebolinha no banco. Então o Thiago Maia, que estava jogando ali improvisado de lateral, basicamente assim, quando o Felipe Luiz voltar, ele deve assumir essa posição, sai para a entrada do Cebolinha. O Vidal jogou muito bem, gente. Faltou falar desse destaque. O Vidal com muita capacidade de passe de primeira, de ludibriar a última linha adversária. Tá? O Pedro Raul, como eu já falei, jogando muito bem. O Gerson muito bem, protegendo bola. O primeiro tempo que não foi ruim da parte do Flamengo. Tá? E foi um primeiro tempo inteligente da parte do Vasco também. E aí, o Flamengo faz a troca, coloca o Cebolinha, só que logo de cara, né, logo no início do segundo tempo, o Vasco faz um golaço com o Puma Ramírez e gera esse problema todo aí de o Flamengo ficar atrás do placar, e ao ficar atrás do placar o emocional vem e o jogo começa a ficar mais complicado. E aí o Flamengo continuou com a mesma proposta, né? Espetando Varela de um lado, espetando Cebolinha do outro, fazendo a saída de três com Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. E aí o Vidal sendo esse homem na frente de uma simetria aqui entre Gerson e Everton Ribeiro. O Gerson com bastante espaço para flutuar, especialmente quando o Everton Ribeiro afundava. E aí, após o gol do Puma Ramírez, o Vasco com vantagem no placar, o que aconteceu, né? O Flamengo teve ali 5, 6 minutos de jogar muito bem com Cebolinha, de quase fazer gols, mas aí o que foi acontecendo? O Vasco mudou a forma como defenderia, né? Ao invés de oferecer um pouco as costas, ele passa a jogar ali em bloco médio, e começa, inclusive, a recuar bastante seus pontas, mais do que uma marcação mais agressiva que teve no primeiro tempo. Começa a recuar mais ainda os seus pontas e a ter ali o Flamengo mais no seu campo, aceitar o Flamengo muito no seu campo. E aí o que o Barbieri identifica, e na minha opinião faz muito bem ao identificar, né? E identifica que o Alex Teixeira é uma fragilidade para ele no lado direito e coloca. Deixa eu ver até que se foi ele que mexeu primeiro ou se foi o. Não, foi ele que fez essa mudança do Marlon Gomes primeiro, realmente, né? Então ele tira o Rodrigo e coloca o Marlon Gomes, tá? Ao colocar o Marlon Gomes, o que acontece, né? O Marlon Gomes vem para jogar mais aberto, o Alex Teixeira baixa e o Jair se torna um volante, ou seja, pelos lados do campo, onde o Flamengo tentava atacar, o Vasco renovou ali uma marcação e conseguiu, assim,
avançar um pouco a sua linha e a sofrer um pouco menos ali em último terço, tá? Porém, continuou com uma marcação em bloco médio, tá? Continuou com uma marcação em bloco médio. E aí, gente, o que foi o efeito disso aí? O Gabriel jogando de costa, sozinho ali, sem alguém como o Bruno Henrique, por exemplo, para se associar com ele, para gerar opção de bola aérea, para empurrar a última linha adversária, sem um cara para fazer isso, o Flamengo acabou dependendo desses dois caras, do Varela por um lado e do Cebolinha pelo outro, para gerar profundidade. Só que o Cebolinha é um cara que arrasta mais para dentro, né? E por arrastar muito para dentro e o Ayrton fazer parte mais de uma linha defensiva, executar pouco essa ultrapassagem, acabava dependendo do Gerson gerar essa ultrapassagem, que acabava até acontecendo, mas sobrecarregava os lados do campo, que eram também dobras ali de Marlon Gomes e Peck. Tá? Então, o Gabriel não conseguia segurar, não conseguia ser uma opção de apoio frontal, porque ele não sabe jogar de costa, isso é um defeito do jogo dele. Tá? E o Flamengo foi tendo falta de profundidade. E aí vem as mudanças do Vitor Pereira. O Vitor Pereira tira o Everton Ribeiro e coloca o Matheus França de falso 9, né? E qual que é a ideia com isso, né? A ideia principal nem é colocar o Matheus França para ele levar vantagem na última linha. A ideia principal é tirar o Gabigol dessa zona. O Matheus França, por ser um jogador jovem, por ser um cara que na base foi um meia de corredor central, né? Sempre foi. Ele é um cara que tem realmente na sua formação o costume de jogar de costas. O Mateusão ainda não ganhou as graças, né? E o Pedro está fora do jogo. Então o Vitor Pereira optou em colocar o Matheus França para tentar empurrar essa linha por dentro. E o Mateuzinho por fora, por quê? O Varela, ele é um jogador que faz mais corredor lateral, ele faz basicamente só esse movimento, ele sobe pouco por dentro, quando sobe por dentro não tem a mesma qualidade do Mateuzinho. E a ideia era ter um cara que subisse também por dentro, para que o Gabriel pudesse abrir, o Gabriel liderasse essa regra de ação aqui, né? Então o Gabriel abre, o Mateuzinho fecha. O Gabriel fecha, o Mateuzinho abre. E ele já tem entrosamento entre si e tudo mais. E aí o Vasco agora, né, passa a ser muito pressionado na frente da sua área, com Gabigol, Arrascaeta, Cebolinha ali na frente da área, com bastante volume e pouca finalização, muito congestionado. O Vasco faz 3 substituições. Tira o Jair, coloca o Barros, né, o Cauã Barros na frente da área. Tira o Peck, coloca o Figueiredo para tentar ter puxada de contra-ataque. Tira o Alex Teixeira e coloca o Nenê para tentar fazer um pouco de retenção de bola. Nem acho que acontece. Aí o Flamengo tira o Vidal, coloca o Matheus França para tentar ter um contra um, né, e recua o Gerson, que estava muito bem, repito. O Matheus Gonçalves consegue até algumas jogadas, né, consegue alguns passes, mas muito pouco. Né, muito pouco no segundo tempo do Flamengo, que sentiu muito a falta de profundidade por dentro. Teve de novo uma ótima entrada do Cebolinha, mas a falta de um cara banco ali para o Pedro, que fosse centroavante capaz de empurrar a última linha, foi realmente determinante para que o time tivesse dificuldade. Aí o Davi Luiz depois se lesiona e sai, e entra o Pablo. Por que entrou o Pablo e não o Rodrigo Caio? Gente, vou tentar analisar a intenção do Vitor Pereira, tentar deduzir a intenção. Acho que ele colocou o Pablo porque o Pedro Raul é muito físico, um embate muito físico, precisa ser uma marcação curta, e o Pablo é mais forte do que o Rodrigo Caio. Tá? O que eu achei do jogo, gente? Eu acho que no primeiro tempo o Flamengo teve ganhos e perdas com a saída do Pedro. Qual foi o ganho de não ter o Pedro no time? Foi ter um time mais móvel, com mais troca de posição, né, com mais o Gabigol aparecendo um pouco mais, o Arrascaeta aparecendo um pouco mais, né, na parte ofensiva, time mais insinuante ali nos primeiros 30 minutos, ali, 40 minutos do primeiro tempo. E um time mais capaz de marcar, né? O time que marcou no 4-2-4, na fase melhor do jogo, o time que foi mais voluntarioso no momento sem bola. O que é ruim sem o Pedro, né? A falta de jogo por dentro. Então já é um time que
não vem com tantas tabelas desenvolvidas nesse início de trabalho, e sem o Pedro acabou fazendo menos ainda, tá? Aí, no primeiro tempo, mesmo assim, o Flamengo, na minha opinião, jogou melhor. E aí, no segundo tempo, toma um gol, um chutaço, golaço. O jogo é condicionado, o Vasco inteligentemente faz as mudanças que eu mostrei para vocês. E aí o Vitor Pereira coloca o Matheus França. Não é que seja um erro, porque no banco ele não tinha o Rodrigo Muniz, não tinha um Pedro, não tinha o Bruno Henrique, ele tinha Mateusão, André Luiz. Eu acho que seriam os caras mais adequados para entrar, mas talvez ele não quisesse ali, já ter se cansado do Mateusão, ainda não queira lançar o André Luiz num jogo desse porte. Fato é que o Flamengo ficou sem profundidade por dentro, e ou o elenco não conseguiu entregar essa solução, ou o Vitor Pereira não conseguiu tirar do time essa solução. Eu acredito que nessa possibilidade. Então, em termos de organização ofensiva, eu acho que a presença do Thiago Maia ali, vocês verem a quantidade de vezes que ele tem chegado para chutar, etc. Ele está jogando de lateral. O Flamengo não tem um lateral esquerdo reserva no momento, né, com a ausência do Felipe Luiz. Está usando o Ayrton Lucas de ponta. Eu acho que se for para usar o Ayrton de ponta, é melhor ter o Cebolinha. E aí usa o Ayrton Lucas atrás. Vai ter um pouco de perda na troca de passes, mas vai ser um cara que, quando identificar essa vantagem, vai ter um chute melhor de longe, vai ter um cruzamento melhor, porque tem sido um homem que chega livre ali, o Thiago Maia, quando progride ali, identificando aquele espaço. Uma boa partida do Gerson, e a dificuldade de sempre com o Gabigol, que não sabe jogar de costa, não entrega isso ao time, e aí o treinador precisa conhecer o atleta, né? Então o Vitor Pereira já precisava ter conhecido, mas se não conhecia, ele pode agora não repetir mais essa estratégia de deixar o Gabigol ali para ser o cara de costa. Pode pensar numa solução com a Arrascaeta ali de costa, pode pensar em algumas soluções diferentes dessa. Mas o Gabigol não sempre foi centroavante. Gente, não é assim. O Gabigol foi centroavante em times que tinham que jogavam com muito mais transições, ele fazia os facões dele. E no Flamengo, que é esse mesmo time, né, o time que fazia ali muitas jogadas de último terço, ele jogava em dupla com o Bruno Henrique de centroavante. E aí o Bruno Henrique, ora afundava, ora recuava, um cara que se movimentava muito dentro e fora da área, abria espaço para o Gabigol infiltrar de frente. Quando o Flamengo precisava de alguém de jogar de costa, Bruno Henrique ia para lá. E isso abria espaço para o Gabigol jogar de frente. O Pedro, ou o Mateusão, o André Luiz, são jogadores que não entregam esse espaço para que ele faça isso. São caras presos que ficam na área, e ao ficar na área, pela característica, que é legal também ter caras desse, pela característica desses caras, eles ficam na área, e ao ficar na área, deixam a área mais povoada, com menos espaço para o Gabigol fazer esse tipo de infiltração. Tá bom? Então, acho que passou muito por aí a dificuldade criativa no segundo tempo. Gente, é um trabalho iniciando, né? Agora com alguns traços de trabalho um pouco mais autoral. E, enfim, eu não acho que faça sentido interromper o trabalho agora num campeonato estadual. Claro que o time precisa melhorar. Eu acho que na terça-feira houve evolução, tá? E na terça-feira, para essa partida contra o Vasco, não vi novas evoluções, mas também não vi regressos. Acho que a questão da ausência do Pedro e da utilização do Gabigol ali acabou se mostrando errada, né, nesse sentido. E vamos ver como é que isso avança nos próximos jogos, né? Fato é que é um início de trabalho numa temporada atípica, é um cenário desfavorável para o treinador, e uma pressão ou nova instabilidade eu não vejo como diretamente possível de responsável por um título futuro. No fim da última temporada, eu fui um dos contrários à demissão do Dorival Júnior, justamente porque eu sabia que esse tipo de pressão poderia acontecer a um novo técnico, mas eu reconheci as dificuldades do trabalho. Não é porque eu fui contra a demissão do Dorival que eu vou perseguir o treinador atual.
Acho que ainda não teve tempo. E sem dar isso, o Flamengo nunca vai conseguir ter um trabalho de longo prazo que entregue um produto melhor do que o Dorival entregou. Se é para ter um pensamento efêmero, tivesse mantido o Dorival. E essa era a minha opinião, que está mantida. Então eu espero que o Flamengo mantenha o Vitor Pereira e que ele tenha condições de trabalho, de amadurecer as suas ideias. Com um pouco mais de sorte, essas derrotas poderiam ter sido vitórias. O que não quer dizer que o time esteja jogando bem. Tá bom? Então deixa teu like, se inscreve no canal. E eu fui, desculpa pelo vídeo longo.